Dani Mendoza, muito bem-vindo, que prazer. Obrigado, Andrea. Para mim é um prazer poder estar aqui, poder continuar falando de medicina integrativa e hoje um programa especial. Exato. Porque temos uma grande amiga, que é a doutora Viviane Pinto, que vai nos falar sobre um tema interessantíssimo como é a ozonioterapia veterinária. Viviane é anestesiologista, é uma pessoa que tem muito conhecimento na parte da medicina integrativa e, além disso, é ozonioterapeuta. Maravilha, muito bem-vinda então, doutora Viviane. Muito prazer obrigada. recebê-la aqui. Prazer também. é todo meu de estar aqui com vocês. E deixo vocês, então, aí, né, dois grandes nomes da medicina veterinária, especialistas aí nas suas áreas, a falarem mais sobre, então, a ozonioterapia para os pets. É isso. Perfeito. Vivi, para mim é um prazer poder estar aqui hoje falando e te perguntar o que é ozonioterapia. Então, Dani, a ozonioterapia é uma terapia na qual utilizamos uma combinação de oxigênio e o gás ozônio. Então, é uma terapia feita com um gás. Esse gás, ele precisa passar por um gerador, que é o quê? O gerador é um aparelho, então, no qual, né, o oxigênio medicinal passa por esse gerador, recebe uma descarga elétrica e o resultado disso é o gás ozônio misturado com o gás oxigênio. Que genial. E no caso dos pacientes, que benefício tem, neste caso, para algum tutor, algum veterinário, algum colega que esteve no programa neste momento? Qual seria o benefício desta técnica para os pacientes veterinários? Bom, a ozonioterapia tem múltiplas aplicações, né? Nós podemos utilizar o ozônio no tratamento de dores. Então, o ozônio, ele tem uma ação analgésica, tanto localmente, se nós formos aplicar, como de outras vias de aplicação. Depois a gente pode falar um pouquinho sobre as vias de aplicação. E ele também pode ser utilizado como uma ação anti-inflamatória, ele modula o sistema imunológico, então ele melhora pacientinhos que têm doenças autoimunes, né? Leishmaniose, por exemplo. Então, ele potencializa o tratamento convencional de algumas doenças. E ele pode ser utilizado quando nós utilizamos de forma tópica no tratamento, por exemplo, de feridas que demoram a cicatrizar. Ele pode ser utilizado em feridas contaminadas também, porque ele tem uma ação potente de ação bactericida, fungicida. Então, nós temos, para a utilização do ozônio, é amplo o campo. Dani e Viviane, a gente sabe que a ozonioterapia ganhou muitos adeptos, a ozonioterapia aplicada em humanos, né? Então, é uma prática também que vem ganhando cada vez mais adeptos nessa área pet e dá para associar com as outras terapias integrativas, como no caso a acupuntura, como falamos no quadro passado? Perfeito, sim. Ela cada vez vem ganhando mais e Vivi, que tem super experiência na formação de ozonoterapeutas veterinários, pois te pode falar muito mais disso e a combinação é excelente, porque ela encaixa perfeitamente tanto no uso de acupuntura, quanto no gua sha, quanto em outras técnicas, porque tu vai atuar por distintas vias, certo, Vivi? Certo, perfeito. A ozonioterapia, ela começou a ser regulamentada na odontologia. Então, os dentistas foram os primeiros aqui no Brasil a poder utilizar a ozonioterapia. Logo em seguida, farmacêuticos, fisioterapeutas, veterinários. Então, hoje a área da saúde utiliza bastante, né? É regulamentado e também na medicina veterinária para uso. A necessidade para a gente trabalhar na medicina veterinária é que seja médico veterinário e que tenha cursos de formação, né? Uhum. E a aplicação é a mesma? A forma como é aplicada é a mesma que em humanos? A forma é a mesma, as vias também são as mesmas. Por exemplo, nós podemos aplicar um paciente que tem uma dor no ombro. Nós podemos fazer ao redor dessa dor, nós podemos fazer a aplicação por insuflação retal, bastante comum também na medicina, né? Com uma ação prolongada de melhora antioxidante, anti-age, né? Então, com benefícios, nós podemos aplicar na forma de bagging, que é uma bolsa plástica para o tratamento de feridas. E aí, se a gente comparar, né, cães e humanos, se usa também no tratamento de pacientes com pés diabéticos em humanos, né? E em animais pós-operatório, antes de ir para a cirurgia.
Então, é uma terapia que realmente ela vem revolucionando e associado a outras terapias. Então, assim, quando a gente fala de medicina integrativa, a gente está integrando o que tem de melhor para o nosso paciente. Né? Que bom ver tantas coisas boas para os nossos bichinhos. E isso é o lindo do conceito medicina integrativa. Uma pessoa que trabalha com medicina integrativa sabe em que momento entra a ozonioterapia, em que momento trabalhar com acupuntura, em que momento não corresponde uma terapia. E esse é o nosso trabalho, poder juntar o melhor dos dois mundos, do mundo convencional ao mundo das técnicas não convencionais ou as técnicas um pouco diferenciadas. E aí eu faço uma pergunta, Vivi. E no caso da aplicação, existe algum paciente no qual é contraindicado o uso desta terapia? Então, nós temos que ter cuidado em pacientes, porque o ozônio ele melhora muito o metabolismo. Então, ele gera energia para a célula e ele aumenta o metabolismo, né? Então, em pacientes que têm hipertireoidismo, por exemplo, a gente tem que ter cuidado. Pacientes gestantes, porque tudo que a gente faz em gestante, a gente tem que ter cuidado, né? Então, fêmeas prenhes, a gente evita utilizar na forma sistêmica, mas pode ser utilizado localmente, que é comum também elas terem dores, né? Dores lombares, né? A coluna, então a gente pode auxiliar. E é proibido o uso do ozônio por via respiratória, então a gente não pode inalar, nem o animal e nem o terapeuta, isso é muito importante. Então a via que é proibida para ser utilizada é a via por inalação. Perfeito. E a frequência desse tratamento, né? Se a gente vai pensar para um pet idoso, por exemplo, que a gente quer aí melhorar a qualidade mesmo de vida desse paciente, qual que é a indicação? Então, o paciente idoso, ele se beneficia muito com o ozônio, né? Por todos os benefícios anti-inflamatórios, analgésicos e melhora de energia. Nesse paciente, normalmente a gente faz a aplicação 2 vezes por semana. Paciente que tem um pouquinho mais de dor na primeira semana, a gente chega a fazer 3 vezes e logo em seguida a gente passa para 2 vezes por semana, por em torno de 4, 6, 8 semanas. Daí vai depender do que a gente precisa com aquele paciente. E da resposta dele. E da resposta. Mas a resposta analgésica do ozônio, ela é tão potente que às vezes tu precisa de 3 aplicações, 2 aplicações para este fim, né? E aí a gente acaba fazendo mais aplicações para o restante dos benefícios do ozônio. E o que é melhor, sem efeitos colaterais, né? Sem efeitos colaterais, quando a técnica se aplica de forma correta, quando a técnica se aplica por um profissional que está devidamente formado para poder aplicar ela. Importantíssimo isso, é importantíssimo. Né? É verdade. Então, na verdade, a ozonioterapia, ela é, o risco da ozonioterapia, ele é 0,001%, que é nada, né? Desde que bem aplicado. Então, assim, uma coisa que muitas me perguntam, né? Como é que o ozônio, um gás, ele pode ser utilizado para tantas coisas diferentes, né? Porque a gente usa ele em concentrações diferentes. Então, cada concentração do ozônio, ele vai ter uma ação. Tipo, concentrações altas, ele tem ação bactericida, concentrações médias, ele tem ação anti-inflamatória e concentrações mais baixas, ele tem ação analgésica, ele melhora a circulação local. Então, para cada situação, a gente usa uma concentração. E esse ozônio, ele não é um fármaco, né? A gente diz que ele é um pró-fármaco. E ele é um sinalizador para o organismo. Então, ele vai lá e diz para o organismo o que ele precisa fazer. Então, esse é o benefício. E eu tenho uma pergunta muito de leiga mesmo, porque não sei sobre esses efeitos. Mas o bichinho que tem gastrite, ele pode ser beneficiado com isso? Ele pode ser beneficiado, inclusive porque uma das formas que a gente tem do uso do ozônio é através do óleo ozonizado. E esse óleo ozonizado, ele tem uma ação de melhora da mucosa, então ele tem uma ação anti-inflamatória e a gente usa nesses casos de gastrite no pet também. Né? Um outro caso que eu acho importante a gente salientar, que muitos animais eles têm probleminhas renais, então doença renal crônica, e eles fazem uso de tratamento 1 vez por semana, por exemplo, com fluidoterapia. E a gente ozoniza esse fluido e a gente melhora muito a condição desse paciente. Então, associando tratamentos, né, dentro da parte convencional com o integrativo junto. E sem sofrimento para o bichinho também, né? Sem sofrimento sempre, procurando a qualidade, bem-estar
e as melhores condições para o paciente. Olha que lindo poder juntar o melhor de todos os mundos e poder dar o maior suporte, poder estabilizar esse paciente o melhor possível, poder ganhar qualidade e tempo de vida para este paciente. Sem dúvida. E agora também, uma dúvida que eu acredito que muitos tutores possam ter, né? Quero procurar uma terapia simplesmente para melhorar a qualidade de vida do meu bichinho. Qual das terapias eu procuro? É vocês que vão indicar essas terapias, né? Porque a gente tem uma oferta tão importante, tão boa, que o Dani vem trazendo, né? Quadro a quadro, mostrando como as diferenças, o quanto essas terapias realmente elas beneficiam, como que se dá a hora da escolha delas? Então, a terapia sempre vai depender muito de uma coisa, um conceito básico da medicina integrativa, que é individualização do paciente, individualização do caso. Não existe uma receita de bolo perfeita. Cada paciente é um bolo totalmente diferente. Então, eu vou ter que ver ele e poder identificar, perfeito, este paciente tem esta característica e esta outra característica, ele é melhor para o sono. Então, com certeza, eu vou procurar um colega que trabalhe com o sono e ele vai integrar o ozônio se por acaso eu não trabalho com essa técnica. Este paciente é melhor para acupuntura, então vamos integrar ele com acupuntura. E assim tu vai juntando até que tu encontra aquela combinação perfeita para o paciente, porque são muitas técnicas. Nós estamos mostrando a acupuntura, e logo vamos a falar de mochi, vamos a falar de aurículo, e vamos a falar... E todas se aplicam em um paciente no mesmo momento? Definitivamente não. Porque nós temos que entender que esse indivíduo, esse paciente, é um sistema que processa informação. Se eu te dou muita informação, muito rápido, dou uma sobrecarga. E é o que acontece com eles. Então, eu tenho que ajustar a dosagem do tipo de terapia e a terapia segundo a necessidade dele. E é o que a gente vive estudando o tempo todo e vivemos trabalhando para poder ver qual é a melhor forma de juntar as terapias. Maravilha. E eu estou vendo que é um aparelho portátil, simples até, né, de carregar, de transportar. Esse atendimento, ele também se dá a domicílio ou não? Também faz... O portátil, ele facilita nisso. Tem várias formas, tem de geradores, né? Mas quando a gente faz esse atendimento a domicílio, o portátil, ele nos facilita a vida, né? Então, vai tudo dentro de uma maleta. Então, esse tratamento, ele é feito em clínicas, ele é feito a domicílio. Dependendo do profissional, a gente consegue encaixar em vários locais. Maravilha. E Dani, temos algumas imagens também? Temos. Vamos então a Vamos, elas. Vivi. Vamos lá. Olha só. Perfeito. Então, isso é uma aplicação auricular, né? Nós podemos aplicar no conduto auditivo. Isso é uma autohemoterapia menor, onde nós coletamos o sangue do paciente, ozonizamos e reinfundimos intramuscular no paciente. Melhora muito o sistema imune desse paciente. Esse é o bagging, né? Então, o bagging... que eu já havia falado antes. Então, ele serve, né, para a gente tratar dermatopatias, aquele pacientinho que tem dermatite, que tem infecção na pele, ele se beneficia muito com o bagging. Aí, a autohemoterapia também, num outro paciente. E é interessante, porque essa é uma técnica, às vezes, a gente utiliza quando o paciente faz quimioterapia. Pacientes que estão passando por tratamento de câncer, que faz quimioterapia, a gente associa para não deixar baixar as células vermelhas. Então, que muitas vezes o quimioterápico diminui, né, dá uma anemia ou dá alterações sanguíneas, essa técnica, ela estabiliza o paciente. É muito bacana. Que interessante. Aqui é uma lavagem de bexiga. Hoje a gente tem um problema muito grave, que são as bactérias super resistentes e que os antibióticos já têm dificuldade de combater. E a gente faz lavagem dessa bexiga com o soro ozonizado. E aí a gente consegue, associando com o antibiótico, fazer uma cura dessa cistite com uma velocidade muito maior. Incrível, né? Olha, e eles ficam, esse aí tá quietinho, ele parece que não tá nada incomodado, né? E olha que lindo, porque é um atendimento de um caso neurológico, né? Isso, é um caso neurológico, é uma meningoencefalite, então é uma inflamação do cérebro, ele não caminhava, ele ficava girando sobre o eixo. E aí, essa é a terceira sessão dele. Essa é no início, tá? Então, isso é antes de trabalhar, foi no primeiro dia que ele foi para o atendimento.
É de uma veterinária, uma colega veterinária. Uau. E ela Isso. levou pra gente... Ó, ele não consegue Conseguia ficar em pé. ficar né? em pé. Nossa, e depois disso ele já estava... Aquela já é depois Olha, disso, isso é a terceira sessão. Terceira sessão. Terceira sessão. Impressionante. Terceira sessão. Nossa, que resposta, É, né? muito bom. Ah, eu imagino para vocês deve ser incrível ver esses resultados assim, né? É Tão lindo. rápidos também. É lindo, eu falo. Aqui a aplicação só, Então, perdão, é uma aplicação para dor local, né? Então a gente está aplicando subcutâneo na região, vê que o paciente está super relaxado, está super tranquilo. E aqui também para problemas de joelho, né? Então, dores no joelho, artrites, artroses, eles ficam muito bem. E olha como ele fica tranquilo, não é uma coisa que cause dor, né? exato. Na aplicação. Não, é muito bom ver novamente assim esses resultados e essas tecnologias todas, né, que se aliam aí à qualidade de vida dos nossos pets. Muito bom. Obrigada por tanto conteúdo bom aí, Dani. Diane, muito obrigada. Eu agradeço. Nós que agradecemos a oportunidade de poder levar e poder mostrar o mundo da medicina integrativa, poder falar um pouco de cada uma dessas técnicas e que cada um dos tutores possa ver que existem outras alternativas, outras formas de trabalhar em conjunto com a clínica convencional. Perfeito. Muito obrigada. Até o próximo Até o quadro, próximo. então. E nós vamos agora para o intervalo. Na volta, nós vamos falar sobre estética sistêmica. Sabe o que é? Não? Então não sai daí, rapidinho. Eu sei também que O Instituto Feng Wang é referência em medicina integrativa veterinária. Oferecemos cursos transformadores que elevam sua prática veterinária e prepara você para oferecer o melhor cuidado aos seus pacientes. Faça parte de uma comunidade dedicada à evolução e ao cuidado animal. Entre em contato e conheça mais. Instituto Feng Wang, transformando a medicina veterinária. Nós vamos